Olá, galerinha! E aí, vamos mais uma microaula de empreendedorismo e a sustentabilidade. Vamos compartilhar os slides aqui para nos ajudar na apresentação, beleza? Então, para quem não me conhece, meu nome é professora Sheila Passoni, estão em todos os meus contatos, né? E eu sou a professora do empreendedorismo e a sustentabilidade, não é? A gente vai focar o empreendedorismo mais uma vez ao longo da história, né? Para a gente fixar que essa palavra empreendedorismo não é uma palavra atual, ela já vem de muitos e muitos tempos, não é? E é interessante a gente também pensar que, independente do momento histórico, não importa o momento histórico, sempre a gente vai perceber que o empreendedorismo sempre foi e sempre será um atributo inerente ao ser humano. É o ser humano criativo, é o ser humano pensante, é o ser humano que pensa, que cria, que inova, somos nós, seres humanos, ok? Se a gente começar da Idade Média até o mercantilismo, né, nas grandes navegações e a questão do comércio, né, o agitado, aquele comércio que acelerou o momento histórico do mercantilismo, a gente vai entender que tudo que foi feito da Idade Média até o mercantilismo foi considerado como empreendedorismo, né? E que hoje a gente atribui ao empreendedorismo e globalização, porque havia sempre uma relação entre risco, né? E pensava sempre em empreender com os negócios nas colônias, as grandes navegações, e sempre tinha, olha que legal, um foco, né? E sempre buscava identificar oportunidades de negócio do comércio, da troca, do ouro, enfim, sempre buscava grandes oportunidades de negócio, não é? E é o que a gente fala hoje de empreendedorismo, não é isso? Já no século XVIII, o indivíduo, né, essa é a palavra empreendedor, ele criava e conduzia projetos ousados, né, e estimulavam o progresso econômico. No século XVIII, mais uma vez, muitos sociólogos marcam como o início da Revolução Industrial, onde sai a agricultura, começa a surgir uma nova forma de trabalho, que é através da manufatura, com o surgimento do sistema capitalista. Então, esse empreendedor, essa pessoa, esse indivíduo, ele criava e sempre buscava produzir projetos novos, ousados, buscando sempre o progresso econômico, não é? Já no século XIX, essa palavrinha empreendedor, ela se confundia com aqueles administradores, né, responsáveis pela empresa. As empresas que estavam surgindo já no início do século, né, para a chegada dessas fábricas, né, dessas manufaturas. E todas essas ideias, né, criativas, ousadas, eram apoiadas pelos capitalistas, que pagavam os seus salários, os salários dos operários, né, e construíam aquelas grandes fábricas, não é isso? Isso no século XIX. No século XX, que é o século passado, né, o empreendedor, ele sempre tinha um princípio, a inovação, né? Já começou a mudar, não é isso, gente? Já começou a pensar esse empreender como algo inovativo, né? Como princípio a inovação e a renovação da tecnológica para dar impulso à economia. A tecnologia veio forte a partir do século XX, não é? E hoje a gente está vendo aí o progresso que está, não é isso? Então, no século XXI, que é o nosso século, o empreendedorismo ele é muito importante para a economia, o quanto que já se empreendeu,
né? O quanto é que a economia ela cresceu a partir dessas ideias, né, das startups criativas, inovadoras, ganhou um espaço assim absurdo no meio acadêmico, nós estamos aqui falando mais uma vez, e despertou com certeza o interesse por vários autores, né, do governo, da sociedade, das organizações não governamentais. Então, buscou, despertou isso aí, né? Só para a gente fazer, então, um fechamento sobre essa questão do empreendedorismo ao longo da história, a gente vai colocar aqui uma evolução da indústria para nos mostrar o quanto que nós já crescemos, né? Logo no início da mecanização, né, o início do século, com a chegada, né, da Revolução Industrial, a gente consegue entender a indústria como 1.0, não é isso? Houve a mecanização, aquele filme do Charlie Chaplin mostra muito isso. A energia, ela começou a vapor, né, que já foi um grande marco para a indústria, né, e começou também a surgir a energia hidráulica, né, para movimentar a indústria, tudo um fator da indústria. Ah, Logo depois, já na era do Ford, que a gente vai falar mais para frente, tem a indústria 2.0, que é a indústria da produção em massa, mais ou menos em 1920, por aí, a produção em massa, uma linha de montagem, né, onde tinha aquelas esteiras, né, a produção da linha Ford começou assim, né, e surgiu a eletricidade, né, aí, galera, foi fantástico a eletricidade. Eu saio da energia vapor hidráulica para uma energia elétrica. Olha que bacana. Já a indústria 3.0, que vai até mais ou menos 1950, por aí, né? As datas elas não são exatas, né? Começou a surgir o computador e a automação, revolucionando a indústria, revolucionando as formas de trabalho, revolucionando a sociedade, não é? Ah, e hoje a gente fala na indústria 4.0. A gente já está falando da 5.0, mas hoje vamos parar na 4.0, que é o sistema físico cibernético, a indústria internet das coisas, a nano internet. Cara, é muita informação. Os robôs conversando com a gente. Olha a Alexia sendo um componente da casa, fazendo parte da casa, as TVs digitais, os computadores, os celulares. Nós hoje a gente quase não usa um computador, a gente usa mais o celular como um computador, né? O quanto que isso impactou, né? Com a pandemia, o que aconteceu? A gente usou muito um modo digital, muito. Estamos trabalhando no formato remoto, em home office, as aulas aconteceram em home office, as aulas em EAD simplesmente cresceram cada vez mais, né, a busca pela dificuldade, né, agora por medo da pandemia, é um formato digital que não vai voltar. Daqui para frente só vai crescer, né? Beleza, galera? E olha que Platão lá atrás, galera, lá atrás, falou: a necessidade é a mãe da inovação. Você cria situações, você cria necessidade, você vai buscar inovação, você vai ser desafiado. Então, nós, como seres humanos, somos desafiados, criamos necessidade e, consequentemente, inovamos. Inovamos para uma sociedade melhor, não é isso? E é isso que as empresas buscam nos grandes colaboradores. Beleza? Galerinha, até a próxima!